Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um tópico da nossa disciplina de alfabetização para a educação de jovens e adultos. E nesse tópico a gente vai trabalhar as concepções e funções sociais da EJA. Meu nome é Suzana Aguiar, sou professora, tenho cabelos, na minha audiodescrição eu tenho cabelos escuros, com mechas, sou uma mulher branca, estou vestindo uma camiseta marrom e o fundo onde eu estou é uma parede branca, ok? Então vamos lá? Bom, antes de começar a disciplina, aliás, o tópico, os estudos de hoje, eu vou repassar rapidamente aqui as nossas atividades. Nós temos aqui um material de apoio muito importante para a leitura, vocês precisam ter contato com esse material, é muito importante que vocês leiam ele. Ele foi realmente pensado para cada um desses tópicos, e a nossa videoaula aqui, a gente passa rapidamente, né, sintetiza rapidamente alguns conceitos, mas é importante que vocês leiam, escutem, vejam os vídeos, tá bom? Porque tem muito conteúdo importante, principalmente esse artigo desse tópico, ele é um artigo muito bom para quem pensa em, né, vocês estão fazendo também metodologia científica, para quem pensa em pesquisar na área, é um material que traz estudo de caso, traz a visão dos alunos. No próximo tópico também tem um artigo muito bom que traz comparações. Então, para vocês que estão pensando em fazer a metodologia da pesquisa bibliográfica, é um material que eu acho que pode ser bastante útil para vocês, tá? Além do material do professor Eduardo Jorge, tem também que vai falar sobre os enunciados da função social da EJA na voz, né, na perspectiva do estudante, isso é muito importante, um material muito bom. Nós temos também o nosso saudoso parecer de 2000, que foi feito a 1000 mãos, mas foi capitaneado pelo professor Jamil Puri, um documento que ele não é só um documento de base legal, mas ele também, para nós, da área, da modalidade, é um documento de base histórica, de base conceitual. Tá? E aí a gente tem aí as primeiras 12 páginas do estudo desse material, e o podcast também, Lugar de Adulto é na Escola, um podcast muito interessante, que a gente vai comentar sobre ele aqui, ok? Então, bons estudos aí para nós, e o objetivo dessa aula, além de compreender as concepções da EJA ao longo da história, a gente também vai refletir sobre essas funções sociais à luz, a partir do lugar do aluno, do sujeito, e avaliar esse discurso, essas vozes, e principalmente o que isso implica pedagogicamente para o professor, politicamente, né, na nossa legislação, nas nossas políticas públicas sobre educação de jovens e adultos, tá? Então, fazendo um breve histórico da EJA no Brasil, eu não vou me reportar ao histórico tão anterior, vocês terão acesso a um texto que faz esse apanhado histórico, mas eu gostaria que rapidamente enfatizar como que a descontinuidade das políticas públicas acarretaram o que nós temos hoje da EJA como modalidade que fica tão prejudicada, não só em relação à sua organização pedagógica, mas principalmente a organização política, orçamentária. Então, nós tivemos um período na história, né? Na história mais longeva, de uma EJA muito assistencialista, muito deixado a cargo de ONGs, de igrejas, de um Estado que não se propunha a bancar essa modalidade e financiava campanhas de alfabetização que tiveram a sua importância, mas tiveram também um peso muito grande no aligeiramento da formação da classe trabalhadora, na funcionalidade apenas como uma ferramenta de considerar a alfabetização, a escrita do nome, por exemplo, e é uma questão que eu acho que vocês podem problematizar bem nesse curso, onde estão estudando a diferença entre a alfabetização e o letramento e as suas implicações. Então, nós tivemos algum avanço a partir da Constituinte de 88, claro, que veio se concretizar na nossa área com a LDB 9394/96,
né, que tem ali nela o reconhecimento da EJA, e aí por isso a gente vai sempre falar no feminino, não vamos falar de ensino jovem, do EJA, do ensino de jovens e adultos, não, aqui a gente entende a EJA como uma modalidade, então por isso a gente vai usar sempre no feminino, a educação de jovens e adultos, por reconhecer a importância dela ser uma das modalidades ao lado, né, e não atrás, do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, e a EJA ali perpassando com seus segmentos desde a alfabetização até o ensino médio, o ensino profissionalizante, ok? Então, a importância dessa modalidade, ter o seu orçamento próprio, a sua secretaria, a sua organização política, a sua organização pedagógica própria e voltada para as especificidades dessa modalidade, tá? Então, nós tivemos na LDB esse reconhecimento, mas apenas no ano de 2000, a consolidação dos princípios e do entendimento de um currículo voltado para a educação de jovens e adultos, através, na verdade, do parecer do professor que foi escrito, né, pelo professor Jamil Coury, mas que teve uma participação muito importante da sociedade civil, através de várias reuniões feitas em todo o Brasil, onde se pôde ouvir as pessoas que estavam no chão da escola e construir esse documento que foi tão importante para a modalidade, ok? Então, por isso, eu gostaria de enfatizar mais uma vez a EJA como uma modalidade, porque ainda que tenhamos tido esse reconhecimento na LDB, entre a LDB e o parecer de 2000, nós tivemos vários vetos, várias prefeituras que não encabeçaram, porque para a EJA sair lá do papel e chegar no chão, ela precisa passar por várias instâncias e uma instância importante são as prefeituras, são os gestores da escola, de abraçarem, de encabeçarem, de assumirem a responsabilidade por essa modalidade, para não acontecer o que nós temos hoje de vários municípios no Brasil que não têm oferta de vagas para educação de jovens e adultos, né? Bom, então, e aí eu já estou adiantando, né? Estou falando historicamente, mas já estou trazendo um pouquinho do que está acontecendo hoje, mas a gente vai aprofundar nessas legislações no próximo tópico. Ok? Bom, então, no artigo que eu coloquei para vocês, a leitura, a gente vai perceber, e é uma leitura que eu acho muito interessante, porque ele traz muito essa perspectiva do educando, e a gente vai perceber ali a importância da EJA no acesso ao código linguístico, que às vezes nós que tivemos, né, a nossa alfabetização lá na infância, que conseguimos alcançar um letramento funcional na vida adulta, a gente passa por situações que a gente nem percebe, né, que é uma situação limitante para quem não teve acesso a essa educação. Então, a valorização desse acesso, a formação de caráter, de valores sociais que o contato com a escola promove, que às vezes, por questões familiares, a pessoa não teve acesso, por questões sociais também não. A importância da EJA está atrelada à sua qualificação profissional ali no segmento, né, do ensino médio, e possibilitar o exercício, o usufruto da cidadania plena por estar em um mundo alfaletrado e você ser alfabetizado e ser letrado nesse mundo e conseguir conviver, conseguir transitar pelas instâncias e complexidades que as relações sociais trazem, ok? Lá no parecer, é muito importante isso aqui, inclusive é muito usado para a questão de prova, que são as funções sociais que o professor Jamil Coury esboça ali no parecer, e aí ele fala das 3 funções principais. Eu peguei esse trecho do parecer, essas 12 primeiras páginas, justamente por causa desse aspecto aqui. Então, ele fala da função reparadora, as 3 funções da EJA, né? A função reparadora, equalizadora e permanente, que são funções que têm como objetivo afastar
a educação de jovens e adultos do entendimento de que essa modalidade ela é assistencialista, de que essa modalidade é apenas instrumental e aligeirada. Então, a função reparadora, ela está centrada no fato de que a educação na EJA, ela parte do entendimento de que ela foi negada como um direito histórico, um direito subjetivo, um direito de todo cidadão que nasce brasileiro. A função equalizadora da equidade, diferente da igualdade, é a forma como a gente distribui os bens sociais, e isso muitas vezes já é difícil para quem é alfabetizado e letrado, e fica ainda pior nos sujeitos que não alcançam esse direito, e a função permanente, que é a compreensão do ser humano como um ser incompleto e que ele não tem que estudar ou se formar ou se alfabetizar apenas na infância. Como seres humanos em constante desenvolvimento, inclusive vocês que estão aqui fazendo esse curso, essa especialização e se aprimorando, esse desenvolvimento se dá ao longo da vida, se dá ao longo da nossa incompletude, da nossa subjetividade, que o tempo todo é tempo de aprender, é tempo de buscar, não é um tempo perdido que já passou e que eu não sirvo mais para escola, entende? Então, aqui a gente tem, o professor Jamil Coury, ele tem essa preocupação de enfatizar essas funções sociais da educação de jovens e adultos, se distanciando daquela visão mais pejorativa, talvez, né? Bom, e aí, a partir da escuta dos sujeitos, eu gostaria de ler esses 2 trechinhos que falam o seguinte, porque antigamente eu ia comprar um esmalte pela cor, agora não. Agora eu chego em uma casa de cosmético e já vou ali certinho, no nome do esmalte. E aí o segundo saber escrever é importante para ir ao banco, para escrever uma folha no banco, um contra-cheque. E esse discurso, ele mostra para a gente que são essas nuances que passam desapercebidas para quem faz parte, está incluído no mundo alfaletrado, e que é aqui, nesse momento, trazido à tona para mostrar como é difícil você conviver nesse mundo sem pertencer a ele, no sentido de ter tido direito e acesso à sua alfabetização. Então, é difícil. E quem conviveu, quem convive, né, na sua família com pessoas não alfabetizadas, sabe, é difícil pegar um ônibus, é difícil ir no posto de saúde, é difícil assinar, né, um documento. Então, são direitos que são alijados desses sujeitos, ok? E aqui eu trago algumas reflexões do podcast, que às vezes, né, o vídeo, o podcast, vocês não têm, às vezes, o cuidado de ouvir, mas especialmente esses materiais que foram colocados para vocês são muito importantes para a construção da ideia que a gente tem de educação de jovens e adultos, e aí ele traz algumas reflexões sobre a escola como essa produção, esse lugar onde se produz, onde circulam os saberes, os diversos saberes e valorização desses diversos saberes, a valorização, né, do papel da educação na formação crítica e cidadã, e também uma reflexão que eu acho importante de que a escola, muitas vezes, ela também é um espaço de reprodução de desigualdades, de exclusão, né, de não acolhimento, de distanciamento desses sujeitos daquele espaço. Então, quando é que a escola cumpre a sua função, o seu papel social na educação de jovens e adultos, é quando ela permite que o seu processo educativo seja permeado pelo reconhecimento e valorização desses saberes, ok? Então, ouçam o podcast, é rapidinho, e vocês podem ouvir num deslocamento, que, né, indo de um lugar para outro, que eu tenho certeza que não vão se arrepender. E quais são as implicações pedagógicas, né, desse parecer? E posteriormente, no próximo tópico, a gente vai ver das políticas públicas. As implicações são um currículo contextualizado,
né, com a realidade desses sujeitos, a valorização dos saberes populares, da experiência de vida, em uma metodologia que permite isso, uma pedagogia pensada para isso, metodologias que trazem a influência paulo-freireana de dialogicidade, de conversa, da possibilidade do ponto de partida dos temas geradores, né, serem o ponto de partida e o ponto de chegada dos conhecimentos, e esse ponto de chegada seja o ponto de partida para a construção de um outro ciclo, né, de um outro conhecimento. Então, pensar a escola a partir desse espaço que empodera, que valoriza, que acolhe, que escuta ativamente esses sujeitos. Mas, para isso, a gente tem alguns desafios e algumas ideias de possibilidades, de caminhos possíveis para se trilhar isso. O primeiro e grande desafio agora que a gente vive um mundo pós-pandemia é a evasão escolar, que a gente tem dados assim alarmantes na educação como um todo, mas especificamente na educação de jovens e adultos é um pouco mais grave. Nós tivemos alguns dispositivos legais que dificultaram um pouco mais essa realidade. A desvalorização da modalidade através da descontinuidade de políticas públicas que acarretam no não financiamento, né? Então, se a gente não tem a verba necessária para realizar, o prefeito não vai colocar isso como uma prioridade, o gestor da escola não vai bancar essas matrículas na unidade escolar dele. Então, a gente precisa entender que lei e legislação é fruto de luta histórica. Então, nós temos aí várias organizações que estão, inclusive, se programando para o próximo ano se reunir. Nós temos aí algumas, inclusive, o Eneja, né, em 2026, vários grupos de pesquisadores se organizando para estudar políticas públicas para a educação de jovens e adultos, e é a partir dessas movimentações que surgem, gente, as possibilidades da gente modificar essa realidade. Então, a possibilidade é através do fortalecimento da gestão democrática, a formação de professores, e essa aqui é um pontapé, né, inicial para isso, e projetos integradores entre escola, comunidade, mundo do trabalho, ou seja, a integração entre o mundo pedagógico e a realidade objetiva desses sujeitos, ok? São alguns dos caminhos apontados aí pelas legislações que estão vindo agora, que estamos caminhando nessa construção, tá bom? E, como conclusão, eu trago aqui que a EJA ela vai cumprir a sua função social, aquela preconizada lá pelo professor Jamil Cury, a partir do momento que ela oferece essa condição, né, de que esse estudante desenvolva a sua cidadania plena. E, para isso, gente, é preciso política pública, financiamento, formação de professores para a gente começar a pensar não, que já tem uma galera boa aí pensando há bastante tempo, e na prática também, com várias, repensando concepções, reconhecendo nos sujeitos a importância dessa prioridade nos sujeitos, ou seja, práticas pedagógicas que permitam que a gente vivencie com os nossos educandos uma educação uma educação de jovens e adultos mais condizente com a realidade que eles vivem dos nossos trabalhadores, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham um bom percurso aí na disciplina. Estamos aí mais ou menos no meio da disciplina, né? E aí nós nos vemos no próximo tópico, teremos mais uma videoaula antes da nossa próxima aula síncrona, tá bom? Um grande abraço, bom estudo para todos vocês.